Estão dizendo que sim. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Vanessa, para quem não me conhece. Eu sou bióloga de formação. Eu fiz mestrado e doutorado em ciências fisiológicas. Então, eu vim aqui hoje falar para vocês um pouco sobre hormônios e como que isso interfere no nosso comportamento, tá? A ideia é fazer mais uma conversa. Eu vou tentar ser o mais simples possível, não me ater tanto a detalhes e tudo mais, para que vocês consigam compreender o total do que eu tô querendo. Essa é a minha primeira live na vida, então eu tô achando bem estranho estar falando comigo mesmo. É estranho, eu prefiro falar para público, que vocês interagem comigo, consigo ver a cara de vocês. Mas, enfim, né, temos que nos adaptar às novas tecnologias, ao novo mundo que a gente está vivendo. Então, agora a gente vive por live. Então, hoje tem live da Vanessa. Então, deixa eu ver aqui, cadê minha apresentação? Deixa eu lembrar como é que eu faço para ir passando junto. Eu fiz um treinamento, mas esse treinamento foi rápido para mim. Deixa eu ver se vai passar o slide. Não. Então, deixa eu só minimizar aqui, que aí eu consigo ver melhor. Agora sim. Ou não. Bom, então eu não vou conseguir ficar me vendo, que eu queria ver minhas caretas. Enfim, vai ser no total escuro para mim. E eu prefiro deixar a minha imagem aparecendo para ficar um pouquinho mais pessoal do que só aquela voz vindo do além, né? Então, vocês vão ver minhas caretas e tudo mais. Mas, enfim, faz parte. Então, o objetivo dessa palestra hoje é descomplicar a parte de fisiologia para vocês, tá? Tentar não ser muito atenta tanto aos detalhes técnicos. Eu vou falar sobre os detalhes técnicos para vocês compreenderem que existe uma base científica por trás do que eu estou falando, mas eu não quero que vocês saibam detalhes e nomes e tudo mais. A ideia é que seja descomplicado. E, com isso, contribuir para vocês terem uma noção. Quando a gente toma consciência do que está acontecendo com a gente, fica mais fácil da gente tentar modular isso. Hoje em dia, a gente ninguém esperava por uma pandemia no mundo, então a gente não sabe muito bem lidar com isso. A gente está muito mais estressado do que estaria normalmente. A gente já vivia estressado, mas agora nós estamos muito mais. Mas quando a gente tem consciência de como que isso funciona, como que isso nos afeta, a gente consegue lidar e trabalhar com isso de modo a tentar controlar isso e modular melhor do que quando a gente não tem conhecimento. Sempre que a gente, não que domine, mas que saiba que existe, fica mais fácil da gente tentar melhorar isso. Então, minha ideia aqui hoje é descomplicar a parte fisiológica, como funciona, e contribuir, então, para que vocês consigam, pelo menos em alguns aspectos, melhorarem o dia a dia de vocês, tá? Então, primeiramente, tudo que eu falar aqui, vocês têm que lembrar que a gente teve uma grande evolução. A nossa tecnologia hoje em dia é absurda. 50 anos atrás, ninguém poderia imaginar que a gente estaria fazendo isso hoje. Para vocês terem uma ideia, eu estou falando para vocês dos Estados Unidos, ao vivo, no YouTube. Isso há 50 anos atrás seria inimaginável. E a gente está podendo fazer isso. Ainda bem que a gente tem isso, porque eu não teria sanidade mental suficiente para ficar enfurnada dentro de uma casa por 3 meses sem tudo isso que nos ajuda. Mas, apesar disso nos ajudar, por outro lado, isso nos atrapalha muito, porque a gente tem muita informação, a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro, e o nosso cérebro, ele é extremamente primitivo, porque a gente evoluiu, tecnologicamente falando, mas as nossas bases vêm de milhões de anos atrás. A gente tem toda a nossa evolução que nos mantém, que funciona de uma forma, e a gente, com o nosso avanço tecnológico dos últimos anos, não consegue lidar direito com isso. Então, todos os nossos comportamentos, eles são primitivos e buscam sempre sobrevivência e reprodução. Tudo no nosso cérebro busca sobrevivência e reprodução. E aí a gente tem novidade o tempo inteiro. Isso para o cérebro primitivo foi muito bom, porque uma novidade podia fazer com que ele desenvolvesse alguma ferramenta, alguma coisa que podia trazer um benefício, mas como a gente fica sobrecarregado disso o tempo inteiro, isso acaba nos perturbando mais do que ajudando. Então, a ideia de hoje é trazer
uma contextualização disso para vocês conseguirem mediar melhor tudo isso que está acontecendo. Então, primeiramente, o que é fisiologia? Fisiologia é o estudo da função biológica, como o nosso corpo funciona. O nosso corpo, existe fisiologia vegetal, fisiologia animal, que estuda todos os outros animais e tudo mais, e a fisiologia humana. Então, a fisiologia por si estuda como que as coisas funcionam, né? Como que o corpo funciona. E a gente pode ver esse funcionamento em diversos graus, né? Em diversas escalas. Desde uma escala da célula, eu não sei se vocês veem o meu cursor do mouse, mas eu estou mexendo com o mouse, espero que vocês estejam vendo. Desde como que funciona a célula, como que essa célula se agrupa e forma um tecido, então a gente pode saber como que esse tecido está funcionando, como que os órgãos funcionam, os sistemas, que são agrupamentos de órgãos, por exemplo, o sistema digestório, com o fígado, estômago, intestino e tudo mais, e o organismo como um todo, então, como que responde frente a isso. Eu vou tentar falar mais devagar, porque eu começo... Então, eu tenho que lembrar que eu não estou falando com as pessoas. Então, aqui nessa imagem, eu mostro todos os sistemas que existem no nosso corpo. A gente tem o sistema tegumentar, que é a nossa pele, sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestório, urinário, genital, músculo esquelético, sistema nervoso e sistema endócrino. Todos esses sistemas no nosso corpo, eles funcionam em equilíbrio. Mas é importante salientar que esse equilíbrio no nosso corpo, ele não é uma coisa estática. A gente não funciona de uma maneira linear, uniforme, não. A gente tem sempre um ponto máximo e um ponto mínimo. Ou seja, a gente chama de equilíbrio dinâmico. A gente sempre mantém a homeostase. O termo disso na fisiologia é a homeostase. O nosso corpo sempre busca manter essa homeostase, esse equilíbrio dinâmico. Por exemplo, se vocês já fizeram exames de sangue, vamos supor de glicose, existe sempre um valor de referência. Tu faz o exame e aí diz ali quanto que deu o teu exame e o valor de referência. Então, tu tem uma margem mínima, tu não pode estar com menos glicose do que aquilo que aí tu está hipoglicêmico, tem menos energia disponível para o teu corpo funcionar, e tu não pode estar hiperglicêmico. Se tu tiver hiperglicêmico, tu extrapolou a quantidade de glicose normal do sangue, e aí tu vai desencadear um quadro de diabetes, por exemplo. Se permanecer por bastante tempo e alto, vai desencadear diabetes. Então, a gente sempre trabalha nessa linha. Tem o mínimo, tem o máximo, e a gente sempre fica aqui nesse equilíbrio, dentro desse meio termo aqui, né? Quando acontece alguma coisa que, porventura, nos tira deste equilíbrio, acaba que esse ponto passa para cá. Deu um pico lá. Mas, se for um pico isolado, não tem problema. O nosso corpo tem mecanismos para sempre retornar para esse equilíbrio. Esse é a base, a gente sempre tenta voltar para a homeostasia. Quando a gente começa a ter picos elevados o tempo inteiro de alguma determinada coisa, a gente começa a desencadear, então, algum tipo de problema. Por exemplo, quando a glicose tem um pico, eu comi, beleza, deu um pico de glicose. Mas aí meus hormônios vão trabalhar para remover esse excesso de glicose no sangue e beleza, vai voltar para o normal. Quando eu começo a ter esse pico de glicose o tempo inteiro, aí eu vou ter um novo normal que é acima e aí eu vou ter um quadro diabético. Então, é mais ou menos assim que a gente funciona. Quando as coisas extrapolam, é que tem um problema, mas o nosso corpo sempre tende a voltar para esse equilíbrio, tá? Que é dinâmico. Aqui eu saliento para vocês que, como vocês podem ver na imagem, a gente tem ali sistema tegumentar, sistema respiratório, sistema digestório, eles estão interligados, mas eles não estão tão interligados quanto o sistema nervoso e sistema endócrino, que estão, inclusive, dentro do mesmo quadro. Por quê? Porque, funcionalmente falando, o sistema nervoso e o sistema endócrino, eles se comunicam diretamente. Para quem não sabe, sistema nervoso é composto pelo nosso sistema nervoso central, que é o nosso cérebro com a medula espinal, e o sistema nervoso periférico, que aí a gente vai ter os nossos nervos e gânglios nos nossos membros, fora desse sistema nervoso central de medula e cérebro. E o sistema endócrino, então, ele é composto por glândulas endócrinas, que são glândulas que produzem secreções, que vão cair na corrente sanguínea e vão se espalhar por todo o corpo. Eles são muito interligados uns com os outros. E aí, daqui a pouco, eu já vou falar, inclusive, que isso dá um pouquinho de confusão na hora da nomenclatura, mas eu vou tentar trazer isso mais simples para vocês, tá? E esses dois sistemas, então, nervoso e endócrino, como eles estão extremamente
interrelacionados, eles têm, obviamente, um papel no nosso comportamento. Isso é bastante fácil de sentir se tu é mulher. Provavelmente, em um período de TPM, tu já te sentiu de mau humor ou deprimida. Por quê? A mudança hormonal que acontece no nosso ciclo menstrual interfere, sim, no nosso comportamento. Então, fica mais fácil de explicar isso quando a gente fala com mulheres, mas todo mundo sente isso, né? Então, sim, o nosso sistema nervoso e o endócrino, eles têm capacidade de mexer com o nosso comportamento, tá? Então, esse sistema endócrino e o sistema nervoso, eles se comunicam o tempo inteiro através de substâncias químicas. Quando essa substância química é produzida pelo sistema endócrino, ela é chamada de hormônio. Quando ela é produzida pelo sistema nervoso, que é a forma de comunicação entre os neurônios, ela é chamada de neurotransmissor. Mas pode acontecer que um neurotransmissor caia na corrente sanguínea, que é uma das características dos pré-requisitos para a substância ser considerada um hormônio, e aí ela vai ser chamada de neurohormônio. Aqui é só para vocês saberem que existe uma diferença entre as nomenclaturas e do sistema nervoso, do sistema endócrino, entre essas substâncias, mas eu não tenho interesse que vocês, o que é um hormônio, o que é um neurohormônio, o que é um neurotransmissor. Eu só quero saber, só quero passar para vocês que essa diferença existe, para não ficar uma explicação errada, mas vocês não vão se ater a esse tipo de detalhe, tá? Então, aqui para vocês terem uma ideia, essa imagem traz todos os nossos hormônios e todos os órgãos que produzem esses hormônios nos nossos corpos, no nosso corpo, tá? Tem uma lista, nessa imagem tem uma lista de 45 hormônios, obviamente eu não vou falar de todos eles. Eu não vou falar hoje também sobre hormônios femininos, porque isso inclusive eu tenho uma palestra de hormônios femininos, porque é mais pesado, digamos assim, é um conteúdo mais denso, as mulheres têm uma variação hormonal mensal, então isso muda bastante. Então, para não ficar tão pesado o conteúdo, e para ser uma coisa mais geral e que possa ajudar todo mundo, essa é uma palestra que eu não vou falar de hormônios femininos, tá? Então, a gente vai falar de outros tipos. O que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar sobre serotonina, endorfina, dopamina, ocitocina, adrenalina, grelina, cortisol e testosterona. Eu coloquei alguns asteriscos ali, que é exatamente para mostrar que algumas dessas substâncias têm diferença. Eu coloquei aqui que a gente vai falar de hormônios, mas na verdade são substâncias químicas que fazem essa comunicação, tá? Então, a gente vai falar de hormônio, de neurohormônio e de neurotransmissor. Mas para não ficar pegando que cada hora é uma coisa, a gente vai falar no geral como hormônio e como substâncias químicas, mas só para vocês saberem que tem uma diferença entre elas, tá? Então, aqui vamos começar primeiro com a grelina, que normalmente quando eu faço essa palestra ao vivo, que eu pergunto se as pessoas conhecem aqueles hormônios, a grelina é um dos mais desconhecidos do público. Então, é por ele que a gente vai começar. Essa propaganda do Snickers eu gosto muito, que é você não é você quando você está com fome. Porque realmente, normalmente as pessoas às vezes elas não se tornam racionais quando elas estão com fome. Eu sei disso perfeitamente porque eu sou casada com um ser irracional quando está com fome. Todas as nossas brigas, a gente fez um levantamento na quarentena de quais foram os motivos pelo qual nós brigamos. A gente está há 4 anos junto, quais foram os motivos pelo qual nós brigamos durante esse tempo? Todos eles tinham comida envolvida. Todos. E ele estava com fome em todos esses momentos. Então, eu já aprendi, é só dar comida, que tá tudo lindo e maravilhoso, né? Até porque passar 2.000 horas, sim, eu fiz essa conta, a gente tá 2.000 horas enclausurados em outro país. Então, imagina, deixar ele com fome teria sido um inferno, minha vida. Porque ele é uma dessas pessoas sensíveis a essa baixa da glicose e a grelina. A grelina, então, é um hormônio que é liberado quando o teu estômago está vazio. Baixou o nível de glicose, porque tu está muito tempo sem comer, teu estômago está vazio, ele começa a gritar por comida. E tu não consegue escutar mais nada, porque lembrem-se, o nosso cérebro é primitivo. Sobrevivência e reprodução. Eu preciso comer para sobreviver. Então, qual é o foco daquele momento? Buscar alimento.
Então, não vai adiantar eu querer vir com uma explicação bonita para ti, dizer que tu vai ter que pensar em alguma coisa, ou querer que tu participe de uma reunião enquanto tu tá com fome, que tu tenha o foco naquele momento. Não, tu tá pensando na coxinha da padaria, porque tu tá com fome. Então, você não é como você quando você está com fome. E eu descobri que existe um termo americano muito bom para isso, que é hangry. Hungry é com fome, angry é bravo em inglês, e hangry é quando tu tá com essa raiva de estar com fome. Esse termo é realmente muito bom. Então, muito bem, você está com fome, a Grelina tá lá te inspirando a comer, te fazendo buscar comida, e tu comeu. Ótimo. Então, teu desejo foi saciado, ótimo. Aquilo acontece, tu vai se sentir saciado imediatamente? Não. O teu cérebro, assim como ele levou um tempo para te induzir a buscar comida porque ele estava ficando com fome, ele também vai levar um tempo para entender que ele já está saciado. Então, por isso que quando a gente pega e bota um pratão de comida e come tudo em 3 minutos, a chance de tu comer de novo é grande, porque afinal de contas não deu tempo para o teu estômago dilatar e a mensagem chegar no cérebro, ser traduzida e dizer, bom, beleza, já estou alimentado, pode parar de comer. Por isso que os nutricionistas normalmente dizem, coma devagar, mastigue bem a comida, para dar tempo dessa comunicação. Aí vai deixar de sair, a grelina vai sair de foco e vão entrar outros hormônios, uma leptina, CCK, que vão fazer essa comunicação de eu estou saciado, pode parar de comer. E aí, parei de comer, beleza, quando o estômago esvaziar de novo, a glicose baixar, aí então vai ser desencadeado um novo processo de fome. Tá? Mas sim, a gente fica meio irracional quando está com fome. E a explicação é hormonal. Bom, a adrenalina. A adrenalina, todo mundo já ouviu falar dela. É o nosso sistema de luta ou fuga. Ele prepara o nosso corpo para o perigo, né? Lembre-se sempre, a gente é primitivo. Imagina quando estava lá na época no meio da savana lá e tudo mais, e tu te deparava com um leão. O que teu corpo vai fazer? Ou ele vai lutar, ou ele vai fugir. Então, ele tem que se preparar para isso. Ele vai, tu vai começar, teu olho vai ficar mais dilatado, tua pupila vai dilatar, teu coração vai acelerar, tu vai ter o batimento cardíaco muito mais acelerado, porque tu vai ter que ter sangue nos teus músculos para largar fora. Você tem um perigo iminente, né? Ali. Então, o nosso sistema nervoso, eu falei no início que a gente tem o sistema nervoso central e periférico. Esse sistema nervoso periférico, ele é dividido em sistema nervoso autônomo e somático. O sistema nervoso somático é aquele que a gente tem controle. Eu vou tomar água, eu estou tendo controle do que eu estou fazendo. Mas enquanto eu estou falando com vocês e eu estou respirando, meu coração está batendo, meu sistema digestivo está funcionando, eu não tenho controle sobre isso. Isso tudo está acontecendo sem com que eu mande o meu cérebro, coração, bate, para, bate, para, bate. Não, né? A gente faz isso automaticamente. Então, esse é o sistema nervoso autônomo. E esse sistema nervoso autônomo, ele é dividido em dois. Sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso simpático, que ele é esse que nos prepara para lutar ou fugir, ele tem como características dilatar a pupila, inibir salivação, relaxar os brônquios, a gente vai conseguir pegar mais ar, acelerar o batimento cardíaco, parar no sistema gastrointestinal, porque não é interessante que eu esteja frente a um perigo iminente e, de repente, me dê uma dor de barriga. Imagina, eu estou tentando fugir de um leão e começa a me dar cólica intestinal. Não vai dar certo. Então, para a parte de digestão, porque não é esse o momento, vamos aumentar a vasodilatação nos músculos, vamos aumentar o aporte de glicose para conseguir correr bastante, a pupila vamos dilatar para eu conseguir enxergar melhor as coisas que estão ao meu redor. Já o parasimpático, por outro lado, ele é quase que o oposto do sistema simpático. Ele vai se sobressair quando a gente está relaxado, quando a gente está de boa. Então, o batimento cardíaco fica mais tranquilo, a digestão funciona normalmente, a pupila não fica tão dilatada, porque a gente está relaxando. Então, o equilíbrio do outro. Lembrem sempre, o nosso corpo está sempre buscando o equilíbrio. Então, é esse equilíbrio dinâmico.
Ora o simpático, se eu tomei um susto, o simpático deu aquela acelerada e tal. Ah, não, mas foi só o gato que pulou no telhado. Tá, beleza, voltei para o parasimpático. Então, tá sempre nessa gangorra entre atividade parasimpática e atividade simpática, cada uma no seu tempo, né? A adrenalina liberada pelo sistema nervoso simpático, ela é bastante viciante, digamos assim, é gostoso. É aquela sensação do frio da barriga, sabe? Que andou de montanha-russa, pulou de bungee jump, Deus o livre, mas enfim, quem gosta de esportes radicais, desceu de rapel e tudo mais, isso dá uma sensação de euforia gostosa. E não tem problema nenhum. Lembrem-se, sempre a gente tem esse mínimo e máximo. Ah, pulei de bungee jump, deu um super salto de adrenalina. Mas depois voltei para o meu normal. E dar esse pico não tem problema nenhum. A gente vai sentir aquele alerta, aquela euforia do momento e pronto, não tem problema nenhum. O que é o problema? O problema é quando esse pico passa a ser o novo constante, né? Então, que aí a gente fica nesse desequilíbrio. Essa pressão que a gente tem de trabalho, de produzir, de ser produtivo, bem resolvido, bem tudo, né? A gente tem que dar conta de tudo. Tem que ser bom profissional, bom marido, boa filha, bom pai, bom tudo, né? Então, essa pressão gera um estresse na gente. E agora que veio uma pandemia, literalmente, a gente não sabe lidar com isso muitas vezes. Porque a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. Esse excesso de informação já causa esse desequilíbrio e a gente sente medo, tá? A adrenalina também está ligada ao medo, essa sensação de luta ou fuga. Quando a gente se deparou com um lockdown mundial, que começou na China e foi avançando, aí teve super pico aqui nos Estados Unidos, agora está tendo no Brasil, e como que a gente se sente em relação a isso? Porque a gente é incapaz, tirando algumas pessoas que têm capacidade de lidar com isso, de fazer alguma coisa efetivamente, a maior parte a gente se sente inútil, mas a gente é bombardeado de informação. Eu não sei vocês, mas pelo menos aqui em casa isso aconteceu, quando começou a dar o pico aqui de coronavírus nos Estados Unidos, a gente passava o dia inteiro na CNN e vendo o número de casos subir. Num dia era 1.000, no outro dia era 4.000, depois 10.000, 30.000, e a gente bombardeado por informação. O que isso gera na gente? Muito estresse, porque tu tem uma agonia de que tu não sabe como resolver isso, como lidar com isso. Então, aí eu tendo consciência, que é exatamente isso que eu estou buscando aqui hoje para vocês, da consciência desses processos que acontecem, vamos parar, a gente não tem que ficar vendo televisão o dia inteiro, tu para de produzir, tu para de fazer tudo, virou tudo de cabeça para baixo, e tu só sente esse estresse, esse medo, e agora o que vai ser? Não sei o que vai ser, mas se eu ficar focado nisso, boa coisa não vai dar, né? Então, eu consegui que a gente desenvolvesse uma rotina, depois até vou mostrar para vocês mais no final, quando eu der umas outras ideias, a gente desenvolveu uma rotina para tentar seguir. Não é sempre que dá certo, mas a gente tenta fazer o nosso melhor possível. E isso ajuda a diminuir esse estresse. Quando a gente se organiza e não fica o tempo inteiro sendo bombardeado de informação, dando F5 lá para saber o que aconteceu, quantos mortos teve, tudo mais. Isso não é uma coisa saudável, isso aumenta o nosso estresse. Porque para o nosso cérebro isso é uma ameaça constante. É uma ameaça. Tu pode vir a morrer. Então aí tu começa a pensar, nossa, eu vou ser entubado e tudo mais. Não, gente. Tu tem que buscar informação, mas tu não pode fazer isso o tempo inteiro, porque isso só aumenta o nosso grau de estresse, tá? Então, para diminuir o nosso grau de estresse, a gente tem que, quando tá aqui, né? A gente tem esse meio termo aqui. Aí eu tô aqui. Mas o meu corpo tem mecanismos para tentar voltar para esse equilíbrio. Um desses equilíbrios, a gente, como eu falei aqui anteriormente, a gente está sempre nessa gangorra. Se eu estou muito com a atividade simpática predominante, eu tenho que tentar estimular a atividade parasimpática para tentar botar essa gangorra em equilíbrio. Então, uma das técnicas mais difundidas é respira fundo. Inspira, respira e não pira. Mas essa respiração não pode ser a respiração que a gente normalmente faz, não é essa respiração que eu estou tendo agora, que é curta, é só no meu peito. Não, essa respiração tem que ser completa, tá? Então,
essa aqui é uma técnica, agora eu vou, antes de voltar, é a respiração quadrada, ela é trabalhada na yoga, acho que na meditação eu ouvi o nome como respiração da folha seca, mas eu sei que na yoga eles chamam de respiração quadrada. Por que quadrada? Porque a gente vai fazer um quadrado entre inspirar, segurar o ar, expirar, segurar o ar, tá? Então, eu vou mostrar para vocês eu tentei fazer por animação, como que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer junto. E aí, quando tá se sentindo angustiado, tá com medo, tá agoniado, ou tomou um susto e tudo mais, respira, tá? Então, a gente vai fazer essa técnica. Eu vou fazer junto, eu espero que minha animação funcione, tá? Então, sempre, essa respiração do quadrado, ela, para quem não tem prática em fazer respiração, técnicas de respiração, a gente começa com 3 segundos, tá? 3 segundos para inspirar, 3 segundos para segurar, 3 segundos para expirar, 3 segundos segurando antes de inspirar de novo, tá? E aí a gente vai progredindo até chegar em 6, 8 segundos, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês com 3 segundos, tá? Então, vamos lá. Se você está em casa aí, por favor, faça junto comigo, para não ser sozinha aqui, tá? Então, opa, errei. E aí recomeça, tá? Então, inspira 3 segundos, segura 3 segundos, expira 3 segundos, segura novamente antes de inspirar. Então, acho que deu para vocês entenderem. Eu, pelo menos, já me sinto um pouquinho mais tranquila. Vocês vão ver que, se depois, quando ficar gravada, bota um playzinho nessa parte, vocês vão ver que provavelmente a minha fala tá mais calma. Porque, obviamente, esse novo, nunca dei palestra online, falar, às vezes, né, a gente se assusta e tal, tem que falar para o público e tudo mais, apesar de eu preferir público, tem que falar pela internet. Então, sim, eu estou nervosa, obviamente. Então, só não fazer isso já me acalma, eu já fico mais tranquila. Então, porque, sim, eu tava com adrenalina, óbvio, é o novo, a gente sempre tem certo frio na barriga com o novo, né? E isso é bom, isso não tem nada de ruim, né? Porque ele nos mantém alerta, o problema é quando a gente tá assim o tempo inteiro, tá? Então, pra gente não ficar assim o tempo inteiro, vamos respirar. Cortisol é um outro hormônio bastante comentado, que é o hormônio do estresse. Ele aumenta a glicose sanguínea, assim como a adrenalina. Ele tem essa combinação para luta ou fuga, né? Então, ele vai aumentar a glicose sanguínea para aumentar o aporte de sangue nos músculos, vai aumentar a pressão sanguínea, o coração vai ficar mais agitado, os vasos dilatados. Num primeiro momento, a nossa atenção e memória ficam aumentadas, a gente consegue manter o foco. O problema é quando a gente mantém isso por muito tempo, essa parte de atenção e memória é bastante prejudicada, porque a gente não vai conseguir manter o foco por muito tempo, porque esse sistema ficou todo atrapalhado, tá? Ele suprime o sistema imune, então é comum pensar, eu ando muito estressada, não paro de ficar doente, nunca tive tanta gripe na vida. Então, estão entendendo qual é o contrabalanço, né? Tu ficou muito estressado, acabou que teu sistema imune fica mais debilitado e tu tá mais suscetível a ficar doente, né? Diminui a serotonina, que daqui a pouco mais a gente vai falar sobre a serotonina em si. Diminui a sensibilidade à dor, porque assim como a adrenalina não vai ser interessante, por exemplo, eu tô fugindo do leão e eu torci meu pé. Não é interessante que naquele momento eu sinta a dor da torção do pé, porque isso vai me diminuir a velocidade da corrida. Primeiro, o cérebro sempre está buscando sobreviver e reproduzir. Sempre. Então, ele tem os mecanismos para isso. Mas quando a gente fica o tempo inteiro nesse novo patamar, é que aí começam os problemas, né? Então, o cortisol, junto com a adrenalina, então a gente vai ter um aumento da glicose sanguínea, um aumento da pressão sanguínea, nosso batimento vai ficar acelerado, os vasos dilatados, aumenta o risco de hipertensão, aumenta o risco de diabetes. Diminui o sistema imunológico, então eu vou estar mais suscetível a doenças.
né? Sem contar que nossa atenção e memória ficam prejudicadas. Então, esses dois juntos, eles estão muito interligados no estresse. Então, tudo que eu falei para adrenalina e tudo mais, cortisol entra junto, tá? E aqui eu tenho a testosterona. E vocês vão dizer, nossa, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Partiu de estresse para testosterona. Mas vocês já vão entender a lógica. A testosterona é o hormônio sexual masculino. Mulheres também têm testosterona. Nossa concentração é muito mais baixa porque a alta produção de testosterona é feita nos testículos. Como nós não temos, a gente fica só com a produção que a nossa glândula suprarrenal tem. Então, ela é baixa, mas a gente tem testosterona. A testosterona, ela nos dá confiança, né? Agressividade, pode-se dizer que ela está muito ligada à autoestima e tudo mais, por isso que, geralmente, homens têm muito menos problema de autoestima do que mulher, porque a testosterona te dá essa confiança. E é interessante que tanto a testosterona quanto o cortisol, eles podem ser modulados pela nossa postura, pelo nosso comportamento. E aí, por isso que eu trouxe eles agora. Tem um estudo que eu descobri ele há muitos anos, eu gosto muito, que os pesquisadores... Travou aqui. Os pesquisadores foram ver se tinha uma modulação hormonal, ou seja, uma mudança hormonal, após a gente manter dois tipos de posição de alto poder e baixo poder, por apenas 2 minutos. O que eles fizeram? Eles pegaram um número de participantes, dosaram, tiraram sangue, dosaram cortisol e testosterona dos participantes antes deles fazerem as poses e 2 minutos após eles fazerem as poses, certo? O que são essas poses? De alto poder é aquela pose do chefe, de super-homem, que é, geralmente, peito aberto e coluna reta. Então, eu posso estar com o braço para cima, o braço atrás da mesa, posso simplesmente estar com a mão na cintura aberta, ou me botar numa mesa de peito aberto, assim, com os ombros para trás. Enfim, uma pose de... Sabe aquela pose de quem se acha? Peitinho de pomba? Então, é essa a pose, né? Já a pose de baixa confiança é quando tu tá down, assim, o ombro tá para baixo, tu tá... Aquela posição cabisbaixa, né? Teu ombro fica para baixo, teu peito fica para dentro, tua coluna fica em C. Então, é uma pose deprimida. Será que isso teve efeito essas poses por apenas 2 minutos, tem efeito nos nossos hormônios? Eles mostraram que sim. Aqui a gente tem o resultado dessa pesquisa, que mostra que, após 2 minutos, os níveis de testosterona na pose de alto poder aumentou e na de baixo poder diminuiu, enquanto que o cortisol na de alto poder diminuiu e na de baixo poder aumentou. O que isso quer dizer? Que, te colocando numa posição de alto poder, de super-homem e tudo mais, em apenas 2 minutos, tu consegue te sentir mais confiante daquilo que tu quer passar e menos estressado com o que vai acontecer. Eu sempre sugiro, quando faço isso online, ao vivo, que as pessoas usem essa tática quando elas vão numa entrevista de emprego, falar em público ou fazer uma live, façam essa postura, né? Abre o peito, fica lá, olha para cima, fica pensando, se achando, né? Fica numa pose de eu me acho, que isso vai sinalizar para o teu cérebro que tu tá autoconfiante, que tu tem confiança no que vai acontecer, no que tu vai falar, como que tu vai te portar, e vai baixar teu medo, teu estresse frente àquilo, né? Então, essa é uma dica bem interessante e que é fantástica e funciona, gente. É muito bom. Bom, então eu falei já para vocês sobre estresse, como que a gente consegue dar uma equilibrada nesse estresse, e agora a gente vai falar sobre como a gente pode aumentar as nossas sensações de bem-estar, né? A parte boa, porque eu falei do que era, digamos, ruim, mas agora a gente vai falar do que é bom. Endorfina. Endorfina, eu acredito que a maior parte já tem ouvido falar, porque correr libera endorfina, fazer exercício físico dá prazer, porque libera endorfina. Esse é um hormônio conhecido como o hormônio do bem-estar. O que quer dizer endorfina? Endo vem de dentro, e morfina é analgésico. Todo mundo já ouviu falar de morfina, opioides, né? Então, que tem essa capacidade analgésica. Então, quando eles descobriram a endorfina, eles primeiro descobriram através da própria morfina, por isso o nome, né, da molécula, que eles descobriram que a gente já tinha um receptor, que é uma
como se fosse a fechadura, né? A gente já tinha uma fechadura para essa molécula no nosso cérebro. E aí eles disseram, bom, se a gente já tem a fechadura, significa que provavelmente o nosso próprio corpo produz uma chave para aquilo ali. E eles estavam colocando, no caso, a morfina. E a morfina estava se ligando ali. Ué, mas se a morfina tem aonde se ligar, significa que provavelmente a gente produz. E assim eles descobriram a endorfina, que é o nosso analgésico natural. É uma substância que nos dá bem-estar, tá? Ela nos diminui a sensação de dor e aumenta a sensação de prazer, de bem-estar mesmo, né? Como que a gente pode liberar endorfina? Correr, isso todo mundo sabe, os exercícios físicos. Comer aquele chocolate, aquela sensação boa. É o, como é que é? Comfort food, que eles chamam, né? Comer aquela comida prazerosa. Mas isso não o tempo inteiro. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Rir com quem a gente gosta, receber uma massagem, yoga. Eu comecei a fazer yoga na quarentena, e aí eu fui procurar base científica que provasse que yoga de fato é bom, né? E eu achei vários artigos científicos que mostram que, de fato, a yoga tem benefícios sobre depressão e estresse, principalmente em cima da depressão, porque ela libera serotonina, aumenta serotonina e endorfina. A gente já vai falar da serotonina. Mas como ela é um exercício físico, aliado a técnicas de respiração e meditação, e que tu tem que ter uma consciência corporal, tu tem que te conhecer, então por isso que a yoga acaba tendo vários benefícios. Eu comecei a fazer exatamente por isso, para tentar, como eu disse para vocês, eu tentei buscar, não, isso não vai dar certo, então como que eu posso tentar melhorar minha condição? Comecei a meditar, comecei a fazer yoga, e realmente funciona, dá um grande alívio quando tu termina. E não é um exercício físico tão fácil quanto eu imaginava que era. Ficar na mesma posição é bem complicado. Então, a yoga tem essa capacidade de liberar endorfina, assim como fazer uma caminhada no parque, ou fazer uns polichinelo dentro de casa, tu não pode sair de casa, conversar com quem tu gosta, liga para alguém e fica batendo papo, assistir um vídeo de humor, alguma coisa assim que te faça rir, começa a rir, o teu músculo da face diz pro teu cérebro que tu tá feliz. Então, essa estimulação desses músculos aqui vai dizer pro teu cérebro, comunicar para ele que tu tá feliz, assim como a postura lá te dá confiança porque teu cérebro entende que tu tá autoconfiante, quando tu começa a rir, tu vai começar a ficar mais feliz também, tá? Dopamina. Dopamina é um neurotransmissor, uma substância que ela tá ligada às vias de prazer e recompensa. Essa substância foi muito importante para a gente chegar onde a gente chegou e para onde a gente vai ir ainda, porque ela é a molécula que nos leva adiante. Por ela ser esse mecanismo de recompensa, é sempre ela que nos faz ir além. Se eu quero uma coisa, eu desejo ter um carro, o que eu preciso fazer para ter esse carro? Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou juntar dinheiro. Quando eu comprar esse carro, eu vou ter um super aporte de dopamina, porque eu consegui aquele objetivo. E aí a gente vai para o próximo. Então, a gente sempre tem a meta grande, né? Vamos supor que é chegar no topo do prédio, mas a gente tem que subir os degraus, certo? Eu não vou conseguir sair daqui e chegar aqui diretamente. Tem os degraus. A dopamina, ela vai ser liberada nesse processo. A gente vai ter que fazer pequenas metas para chegar no maior. Sabe aquelas pessoas que colocam metas quase que impossíveis na vida, ou muito, muito, muito altas, e elas nunca estão felizes? A dopamina tem um certo papel nisso. Por quê? Quando a gente bota uma meta muito difícil da gente alcançar, a chance dela gente chegar até ela vai ser mais difícil, porque a gente não vai ter as pequenas recompensas do meio do caminho. Então, é a história de comer um elefante inteiro é muito difícil, mas se tu cortar em bife, uma hora acaba, né? Então, para estimular a dopamina, é interessante fazer isso. Pequenas metas que a gente vai conseguindo bater o tempo inteiro, né? Conquistas pequenininhas, que aí a gente consegue chegar mais longe. A dopamina também, ela tem muito estudo com dopamina, porque ela é muito relacionada aos comportamentos de adição, que são os vícios, né? Drogas como cocaína, heroína, elas têm uma capacidade de viciar muito alta. Por quê? Porque elas dão um boom de dopamina
elas ativam o sistema dopaminérgico, que é o dos neurônios que trabalham com a dopamina, tão fortemente que teu cérebro fica inundado naquela substância. E aí, quando ela acaba essa sensação, ele só grita assim, ó, eu quero mais. Nossa, isso foi muito bom. Vamos, quero mais, quero mais, quero mais. E aí, por isso que essas drogas têm essa capacidade de viciar tão grande, né? Mas a gente consegue ficar dentro do nosso normal, porque aí essas drogas estão bem além do que é o nosso normal, né? Mas a gente tendo esse nosso normal, a gente consegue ter um aportezinho normal e saudável quando a gente tem essas pequenas recompensas. Por exemplo, hoje eu tive um dia estressante, quando eu chegar em casa eu quero assistir um filme do Netflix que saiu essa semana. Quando tu fizer isso, tu vai estar te dando essa recompensa, né? Então, trabalhar em cima disso. Baixa concentração de dopamina é relacionado à doença, ao mal de Parkinson. A gente perde o sistema motor, o controle sobre o nosso sistema motor, e uma alta concentração de dopamina é relacionada à esquizofrenia, que é uma doença que a pessoa não sabe muito bem, perde a noção do que é real e o que está sendo criado na cabeça dela. E é interessante também que, geralmente, artistas têm um sistema dopaminérgico mais forte do que aquelas pessoas que são menos criativas. Ela também está ligada com a criatividade. Por isso também que muitos artistas apresentam alguns quadros esquizofrênicos. Tem muitos artistas bem famosos no mundo que são diagnosticados com esquizofrenia, porque eles têm esse sistema dopaminérgico mais pronunciado, né? Mas dentro do nosso normal aqui, tá? A gente só tem que buscar o sistema de recompensa para ir adiante, porque isso nos dá prazer. Então, comemorar essas pequenas vitórias todos os dias, as coisas boas que acontecem, colocar metas pequenas que a gente consegue atingir mais facilmente do que tentar chegar lá no topo da escada sem antes comemorar cada degrauzinho. Serotonina. Serotonina também é bastante famosa, é o nosso hormônio da felicidade, né? Ele tem muita importância no nosso sono, na regulação do nosso sono, assim como a melatonina, que é um outro hormônio. Eu normalmente falo da melatonina também, mas aqui, para não ficar tão amplo, eu cortei ela fora. Mas eu vou falar um pouco sobre a importância do nosso sono, principalmente para o estresse. Ainda não está bem definido na literatura científica qual a razão que a gente dorme. Mas tem muitos estudos mostrando uma correlação entre o sistema imunológico e o sono, né? E já diversos artigos comprovando que quem tem mau sono, uma qualidade de sono ruim, e dorme muito pouco, quase não dorme, tem mais propensão a doenças mentais, como depressão, ansiedade, Alzheimer. Esqueci agora, gente. Deu branco. Aos poucos eu vou lembrando. Mas são hipertensão, enfim, o nosso sistema, ele parece que ele se limpa, se reajusta enquanto nós dormimos. O nosso cérebro, ao longo do dia, ele vai juntando um monte de toxina, porque ele funciona demais. E é quando a gente dorme, o sono profundo, que ele consegue fazer essa limpeza. Quando a gente não dorme, essas toxinas vão se acumulando no nosso cérebro. E é como se ele ficasse sujo. E aí ele começa a funcionar errado. Tanto que 24 horas sem dormir tem o mesmo efeito no cérebro de tu estar levemente alcoolizado. Como se tu tivesse tomado um tanto a mais de cerveja. Então, o efeito que dá é tóxico como a gente está alcoolizado, por ficar sem dormir. E se ficar muito tempo sem dormir, a pessoa literalmente morre. O cérebro desliga, porque ele não aguenta processar. Então, daí a importância de uma noite bem dormida. Dormir bem regula serotonina, regula os hormônios do bem-estar e também ajuda a controlar o estresse e a ansiedade. Quando tu dorme mal, tu vai acordar no outro dia mal-humorado, cansado, sem predisposição, aí tu vai ficar mais estressado, tu vai ser bombardeado por notícias ruins o tempo inteiro, e aí tu vai ficar mais estressado, e aí tu entra num ciclo negativo, tá? Tudo no nosso corpo, quase, a gente consegue fazer um sistema de feedback. Se tu tiver um sistema de feedback o tempo todo
numa bola de neve negativa, cada vez vai ficar pior. Então, se a gente tem consciência desses processos, a gente consegue parar a bola e voltar para o outro lado, né? Então, isso a minha ideia aqui hoje é exatamente isso. Dar consciência para vocês que a gente pode estar numa bola de neve que vai para um lado ou para o outro. Se a gente tiver consciência disso, a gente consegue parar essa bola e tentar remediar para o outro lado. Claro, quando a pessoa já está num sistema, num estresse, uma depressão, ansiedade maior, que o respirar fundo, o ver um episódio de stand-up, nada mais traz conforto para ela, bom, então eu recomendo que procure ajuda médica, tá? E não existe vergonha nenhuma em procurar ajuda médica porque a pessoa está se sentindo depressiva. Depressão é uma doença mental, assim como diabetes, hipertensão, câncer. Ninguém tem que ter vergonha de, eu tô com diabetes, eu tô com vergonha, eu tô com hipertensão, Não, ninguém fica com vergonha de estar doente, mas as pessoas às vezes ficam com vergonha de dizer que estão depressivas ou que estão muito ansiosas, que estão em pânico de sair para a rua. Não, tem que falar e procurar ajuda, né? Porque isso sim vai nos ajudar. Muitos quadros de depressão são associados à baixa de serotonina. Os remédios para depressão, eles funcionam em cima disso, de manter a serotonina disponível no nosso cérebro por mais tempo, tá? Mas a gente consegue fazer um aporte de serotonina através da alimentação, por exemplo. A serotonina ela é sintetizada a partir de um aminoácido, o triptofano. Então, quando a gente come alimentos com triptofano, ricos em triptofano, a gente consegue fazer esse aumento. Mas, assim como quando a gente começa a tomar um antidepressivo, ele vai levar 2, 3 semanas para fazer efeito, que a gente vai começar a sentir os efeitos, aumentar o aporte de triptofano na alimentação também não vai ser eu comi determinada coisa hoje, amanhã eu vou acordar feliz. Não, isso vai ser efeito placebo, é totalmente psicológico. Para ter um efeito real, 2, 3 semanas fazendo todos os dias. Quais que são boas fontes de triptofano? Chocolate amargo, leguminosas, oleaginosas, leite, iogurte. Essas são algumas fontes, tá? E a minha nutricionista, que hoje em dia é minha amiga, na verdade, a Larissa sempre fala, há muitos anos atrás, quando ela estava fazendo uma dieta, ela botou leite antes de dormir. Ela disse, por que leite antes de dormir? Aí ela disse, porque é uma boa fonte de triptofano, vai melhorar teu sono e vai melhorar a via de síntese de serotonina. Então, essa é uma dica que ela me deu há muitos anos atrás e que eu continuo colocando em prática porque é bom e ela traz um benefício. Como eu disse, não adianta a gente fazer do dia para a noite e querer resultado. Não trabalhamos com milagre, infelizmente, né? Mas se tu fizer todos os dias, é gostoso. Por exemplo, tomar leite, e aí nessa questão do leite, né? Tomar leite quente antes de dormir ainda vai dar o conforto emocional de que o leite antes de dormir no teu cérebro vai retomar lembranças da tua infância e tudo mais, então vai dar uma maior conforto ainda, é quentinho, é gostoso, então, e é uma boa fonte de triptofano. Ou quadradinho de chocolate amargo, um quadradinho por dia, não estou dizendo para comer uma barra, tá, gente? Um quadradinho de chocolate por dia, todos os dias. Isso vai aumentar teu aporte de triptofano e vai melhorar, então, a serotonina. A serotonina está muito interligada também com a nossa regulação intestinal. Sabe aquele termo, o fulano está enfesado? Literalmente vem de fezes. Intestino preso gera mau humor. Então, a gente tem que, sim, cuidar da nossa saúde intestinal, porque um intestino que não funciona corretamente, a gente não vai ter um humor tão bom. Hoje em dia já se discute, além do sistema nervoso central, periférico, o sistema nervoso entérico, que o nosso intestino, ele tem tantos neurônios que parece que é um microcérebro que tem dentro do nosso intestino e isso faz esse comando com o cérebro. Então, por isso, cuidar da nossa alimentação é tão importante. Aqui, nessa foto, eu mostrei vários alimentos. E como vocês podem ver, se a gente tiver uma alimentação equilibrada, a gente vai ter um aporte significativo já de triptofano. Eu salientei ali mais triptofano e menos açúcar, porque esse excesso de açúcar acaba interferindo e o que é prazeroso num primeiro momento, que a gente comeu, deu aquela liberada de serotonina, endorfina, da comfort food, que é comida cheia de açúcar e gordura,
o cérebro isso é ótimo, só que é ótimo num primeiro momento. Se tu faz isso repetidamente o tempo inteiro, o que era um benefício passa a ser um malefício. Primeiro, porque vai desregular todos os teus hormônios, é muita gordura, muito açúcar, tu vai começar a engordar e a ter problemas de excesso de açúcar, de colesterol, e o engordar também vai prejudicar a tua autoestima. Então, tu acaba, o que parece bom num primeiro momento, porque tu comeu aquele monte de açúcar e gordura, foi gostoso, se tu fizer isso o tempo inteiro, não vai te trazer benefícios. Fazer de vez em quando, não tem problema nenhum, mas fazer todo o tempo complica, tá? Então, mais triptofano, mas menos açúcar. Então, toma o leite, mas toma o leite sem botar um monte de chocolate, sem botar um monte de açúcar. Tem uma alimentação equilibrada. Uma alimentação equilibrada ajuda, então, dar esse suporte de todos os nutrientes que a gente precisa. Ocitocina. A ocitocina foi primeiramente analisada na hora do parto, né? As mulheres na hora do parto, Esther está me vendo, Luca está quase vindo aí, a ocitocina faz esse trabalho de parto, né? Que a gente vai fazendo, é o melhor exemplo de feedback positivo, que é o autocontrole positivo que todos os livros de fisiologia trazem, que começou a contração, começou a liberar a ocitocina, começa a contração uterina, essa contração uterina aumenta a liberação de ocitocina e fica nesse sistema de retroalimentação positiva até que a criança nasça, né? Então, inicialmente acreditava-se que a ocitocina era liberada só no trabalho de parto, mas aí eles começaram a ver que não, que a ocitocina, a mãe, na hora que pega o bebê e tudo mais, continua com um boom de ocitocina, e ela é muito importante para a gente criar laços. Ela é a molécula popularmente conhecida como molécula do amor, ela é que faz a gente ter empatia pelos outros, confiar no próximo e criar esses laços afetivos. Quando a gente toca uma pessoa, a gente libera ocitocina. Quando a gente abraça forte, a gente libera mais. E aí a gente vai criando esse laço. Alguns graus do espectro autista estão relacionados com uma baixa de ocitocina, por isso que as pessoas com determinados tipos de autismo têm dificuldade em criar laços para essa baixa ocitocina. E psicopatas, normalmente, eles têm uma baixa concentração de ocitocina. Eles não conseguem sentir empatia pelo próximo. Eles conseguem mimetizar. Eles te falam as coisas que tu quer ouvir porque eles aprenderam, mas não que eles estejam, de fato, sentindo aquilo. Eles não sentem porque eles têm uma baixa concentração de ocitocina. Então, a ocitocina é essa molécula que nos faz criar vínculos, né? Então, o abraço libera ocitocina, a gente abraçar quem a gente gosta, quem a gente ama, os amigos, os pais, o marido, o filho, o cachorro, o gato, enfim, isso gera o laço, gera o conforto, o bem-estar de que o abraço é um aperto que alivia. Tem uma frase que eu não me lembro de quem mas o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Por causa disso, a gente se sente confortável dentro de um abraço. Aí, agora vão me perguntar, né? E o que eu faço com distanciamento social em época de coronavírus? Acabou a ocitocina? Não, não acabou a ocitocina. Primeiro lugar, que a maior parte das pessoas não está fazendo isolamento. Primeiro que eu queria só falar uma coisa aqui. Esse termo distanciamento social, parece que a gente não vai ter mais vida social. É melhor o distanciamento físico, né? Porque a gente vai estar fisicamente distante, mas isso não quer dizer que a gente desmembrou a sociedade ou que a gente não pode mais ter contatos com os outros, né? Só um adendo. Mas então, como que a gente faz com esse distanciamento? Se o abraço alivia, dá conforto e eu não posso mais abraçar. Primeiro que se tem gente dentro da tua casa, se tu não tá sozinho dentro de casa, abraça quem tá contigo. Até porque vai ser uma boa maneira de vocês aumentarem, estreitarem os laços que existem entre vocês. Hoje em dia tá todo mundo muito estressado, como falei no início, e então com isso as brigas estão aumentando, as taxas de divórcio estão muito mais altas por conta disso. Então, de repente, ao invés de começar o dia ligando a TV, vendo uma notícia triste, números aumentando e tudo mais, abraça quem tá na tua casa, acorda, bom dia, dá um abraço gostoso em quem tá ali. Isso vai acalmar teu cérebro e vai te trazer conforto, bem-estar e vai estreitar essa relação. Tu vai ficar mais paciente com aquela pessoa,
também, né? Porque tu tem um nível maior de ocitocina. E também alguns estudos que eu vi chineses, porque como a China foi o primeiro lugar que começou, eles é que estão com os estudos a respeito de estudos psicológicos mais avançados, porque eles já entraram em quarentena, eles já tiveram isolamento, eles já estão retomando, então eles têm mais estudos. E mostrou que uma chamada de vídeo pode, sim, liberar ocitocina, tu te sentir mais próximo das pessoas. E se ela for agendada, é melhor ainda. Ela pode mimetizar, não mimetizar não seria o termo, mas consegue corresponder até 80% da taxa de ocitocina que poderia ser liberada de uma situação real. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês, terça-feira agora foi meu aniversário, e nem por isso não tinha ninguém por perto. Não quer dizer que eu não tive aniversário. Não, foi chamadas virtuais. Teve mais chamadas de vídeo do que isso, mas eu não tinha foto, né? Meus amigos, aqui o pessoal aqui dos Estados Unidos mesmo fez chamada de vídeo para cantar parabéns. Meus amigos no Brasil fizeram. Teve a Islane, uma amiga minha de Curitiba, ligou para eu apagar a velhinha, então eu fiz e ela apagou lá. Então, eu tô distante, mas eu não tô sozinho, entendeu? A metáfora disso a gente consegue, através desse contato virtual, enganar nosso cérebro, entre aspas, e ter, sim, ocitocina, mesmo numa distância social. Então, essa aqui é uma imagenzinha que a gente encontra na internet. Não quero que vocês se atenham aos nomes das substâncias e tudo mais, mas são dicas de coisas que a gente pode fazer para nos trazer conforto e bem-estar. Porque eu já expliquei para vocês a parte do estresse e tudo mais, a importância da gente respirar fundo, tentar se acalmar, não ter enxurrada o tempo inteiro de notícias ruins e tudo mais. Mas agora eu queria dar algumas dicas para vocês mais práticas de como fazer essa parte de bem-estar mesmo, tá? Dormir, já falei sobre o sono. A quantidade de horas que a gente tem que dormir varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que com 5, 6 horas estão extremamente satisfeitas. Eu só me sinto satisfeita quando eu durmo de 9 horas, mais ou menos. 8h30, 9 horas por dia. Então, varia de pessoa para pessoa. Mas tu dormir o suficiente para que tu te sinta revigorado é o fundamental. Um sono de qualidade, que teu cérebro consiga realmente descansar e se limpar durante esse processo. Fazer exercícios físicos diariamente. Ainda mais nesse período de estresse, é fundamental a prática de exercício. Mas, não dá para ir para academia, é perigoso, eu me sinto mal, enfim, onde eu moro não pode. Não tem problema nenhum. Tu pode fazer polichinelo dentro de casa, tu pode fazer a yoga dentro de casa, ou se tu pode, caminha na volta dá uma volta na quadra, mas faz meia hora de atividade física por dia. Isso vai ser muito importante para manter a tua sanidade mental, a tua química da felicidade, como diz aqui, tá? Comemorar essas conquistas diárias, como eu tinha dito. Eu vi uma técnica de psicologia positiva essa semana que eu achei muito interessante, que não sei se vocês já ouviram falar, mas eu já ouvi falar várias vezes sobre o caderno da gratidão. Todos os dias tu vai lá e tu escreve tudo que tu é grata na tua vida. Nunca tive interesse em fazer, porque eu acho longo. Sei que funciona, mas não tenho paciência. Mas eu vi uma técnica mais prática, né? Que é o caderno das 3 bênçãos. Todos os dias antes de dormir, a gente pega e anota 3 coisas boas que aconteceram no dia. Mas coisas boas não precisa ser coisas grandiosas. Não é o nascimento do meu filho, porque isso não vai acontecer o tempo inteiro. Mas eu queria comer cookie. Esses dias aconteceu comigo. Eu queria muito comer cookie. Eu procurei uma receita na internet de cookie. Eu fui lá, fiz o cookie. Ele estava exatamente como eu queria comer. Eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Comi aqueles cookies e aquilo me preencheu. Então, vai lá no teu caderninho antes de dormir e anota. Hoje eu fiz uma receita de cookie, ele estava muito gostoso. Por que aquilo me deixou feliz? Porque eu consegui fazer a receita e ele estava exatamente de acordo com aquilo que eu esperava. Ou hoje eu assisti um filme e eu gostei muito porque ele fez eu ter uma conversa sobre um assunto que eu há muito tempo estava me engasgando, vamos supor. Eu botei para fora o que eu estava sentindo. Não sei,
Aí vai de pessoa para pessoa. Mas anotar pequenas coisas que te deixaram feliz naquele momento e por que elas te deixaram. Isso é interessante por 2 motivos. Primeiro, a gente consegue fazer sair fora, isso é para fazer à mão. Por quê? Antes de dormir, não é bom que a gente esteja o tempo todo com contato de tela, celular e tudo mais. É bom que a gente pegue um livro, um caderno e tudo mais. Então, isso tu vai escrever à mão e vai fazer com que tu pense em coisas boas antes de dormir. Então, tu vai ter que fazer um exercício no teu cérebro de achar momentos prazerosos que tu teve no teu dia, momentos felizes no teu dia. Que às vezes a gente fica focado no negativo, muito focado no negativo, muito, muito focado. E tu esquece de ver que coisas boas acontecem também na tua vida. Então, fazendo isso, tu consegue estimular a tua endorfina, tua ocitocina, e tu consegue ver lá que teve coisas boas no teu dia, e tu vai dormir pensando naquilo. Outra coisa, antes de dormir, fazer a técnica de respiração, ou meditar, quem tem o hábito de meditar, ou se quiser criar, se não, fazer a técnica de respiração. Bota lá 2 minutinhos e respira naquele sisteminha de quadrado. A tua noite vai ser mais prazerosa, tu vai dormir melhor, consequentemente tudo vai melhorar. Abraçar alguém ou fazer uma chamada de vídeo e tal, com teus amigos, ficar lá conversando, falando bobagem. Não é porque a gente está passando por um momento difícil, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas o mundo está acabando e eu estou me divertindo. Sim, de certa forma sim, porque não vai mudar em nada o que está acontecendo, eu estar nervoso, ansioso e me sentindo mal. Pelo contrário, eu posso vir até algum problema e aí eu posso precisar de ajuda médica e dependendo do lugar que tu estiver, tu pode não conseguir. Então, sim, vamos parar e aproveitar. A gente ainda está vivo, a gente está aqui, então a gente sempre tem que buscar ver por esse outro lado, né? Para serotonina, agradecer, desfrutar da natureza, recordar momentos especiais, enfim, não importa o que é. Aqui, né, nesse momento, a minha dica para vocês é busquem coisas que deem prazer para vocês. Agora que eu olhei ali e vi, uma outra dica que eu dou é que mantenha uma rotina. Como eu disse, no início, nas primeiras 2 semanas, a gente ficou... na primeira semana, se não me engano. A gente ficou muito saturado daquilo, vendo notícia o tempo inteiro e tudo mais, e tu não tem uma rotina. E o nosso cérebro gosta de rotina, porque significa que tá tudo indo dentro daquele normal. Quando tu não tem rotina, vira tudo de ponta cabeça, e isso piora ainda mais aquelas situações. Então, vamos tentar fazer uma rotina. Eu fiz ali o horário para acordar, o horário de estudar, o horário de almoçar, horário de meditar, horário de aprender, horário de estudar mais, ou enfim, de fazer trabalhar, horário para exercício físico, horário para rezar. Nós somos católicos, a gente reza, então a gente tem horário para isso. Depois, o que mais? Eu tô literalmente vendo minha rotina. E depois eu botei um horário livre, que é naquele horário a gente come, a gente vê televisão, a gente conversa, a gente faz coisas aleatórias. Aí, uma outra coisa que eu vi muito interessante, se por acaso você é uma pessoa que vê notícia, assistir o jornal, te deixa mais nervoso, mais estressado, mais tenso, um bom horário para tu buscar notícias é logo após a prática de exercício físico. Porque a endorfina vai ter sido liberada porque tu praticou exercício físico. Então, se tu tiver tua fonte de informação logo após isso, o impacto que isso vai dar na tua vida vai ser no teu cérebro, assim, de negativo, vai ser menor, porque tu tá levemente anestesiado por causa da endorfina do exercício, tá? Era isso que eu tinha para falar. Agora eu vou minimizar a tela e vou ver se tem alguma pergunta, porque para mim não aparecia nada. E aqui é a imagem de uma amiga minha, da Carol, que ela é enfermeira. E esse meu muito obrigada aqui fica para o pessoal todo que trabalha nos hospitais, todo mundo da área da saúde que está cuidando da gente, e também para todo o pessoal que está cuidando da gente para que a gente possa seguir fazendo as coisas, supermercado, delivery e tudo mais. Se você não é uma pessoa que não tem necessidade de sair para a rua, se não tem nada urgente para fazer na rua, por favor, fique em casa. Essa é o nosso melhor tratamento por enquanto, tá? Ficar o máximo possível em casa. Se tu tem que sair para a rua, por favor, usem máscara, usem álcool, mantenham distância das pessoas. E aqui, como uma pessoa da ciência, eu queria alertar sobre fake news.
uma das únicas certezas que a ciência tem é que a gente não sabe nada, tá? A gente está sempre em constante aprendizado, tá? Aquela frase, só sei que nada sei, é a base da ciência. A gente está sempre aprendendo. Então, sempre que vocês receberem alguma notícia dizendo a cura foi encontrada, isso cura, a vacina já foi inventada, mas porque não sei quem está nos escondendo. Coisas que tenham fontes duvidosas, por exemplo, o amigo do meu primo disse que o sobrinho dele... Não, gente, fonte confiável é fonte científica, tá? Cientista de WhatsApp não serve como opinião, tá? E sempre que a postagem tiver uma garantia absoluta, uma certeza absoluta de que aquilo funciona, desconfiem. Porque na ciência a gente nunca usa termos enfáticos. Tal medicamento é promissor, parece ter um bom resultado, mostra-se positivo, mas não é a cura. A gente, na ciência, nada pode ser a ferro e fogo. Em biologia, muito menos. Então, por favor, quando aí fica só meu alerta, que já que me deram espaço, eu vou falar. Não levem essas informações a sério. Busquem sempre fontes confiáveis de informação, tá? E não fiquem buscando informação o tempo inteiro. Determina um horário do dia e busque informação naquele momento. Se ficar o tempo todo sendo bombardeado, buscando informação, isso não vai trazer nenhum benefício, tá? Vamos tentar equilibrar todo o nosso sistema fisiológico, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de vocês. E agora eu vou ver se tem perguntas que eu não conseguia ver antes. Muito bom. Muito obrigada, gente. Diego, por favor, se tem alguma pergunta que eu não estou conseguindo ver aqui. Vontade. A diferença dos hormônios dos homens e das mulheres. Assim, não é que a gente tenha uma diferença, por exemplo, que homem não tenha hormônio feminino, mulher não tem hormônio masculino. A gente tem os dois, tá? Os homens têm estrogênios, as mulheres têm androgênios, testosterona. Só que a fonte de produção, de alta produção deles, nas glândulas sexuais. Testículo no homem, ovário na mulher. Então, se a mulher, no caso, não tem... a mulher não tem, né? Testículo, ela não vai ter uma alta produção de testosterona, ela vai ficar com a testosterona que é produzida na glândula suprarrenal. Assim como essa glândula suprarrenal também tem capacidade de produzir estrogênio. Então, os homens também têm hormônios femininos, mas numa baixa concentração, porque eles não têm o ovário que vai produzir os hormônios femininos em grande quantidade, tá? Só para esclarecer isso. Pose de alto poder e de baixo poder. Genial. Podemos sugerir correlação entre os anunciados altos índices de depressão, inclusive de suicídios, com aquela resultante do uso exagerado de celulares. Assim, eu não posso te dizer que existe essa correlação direta, porque eu não busquei um artigo científico, uma base científica para explicar isso, mas uma coisa que, isso sim eu já vi na literatura, é que esse uso exacerbado de informação nos prejudica, porque a gente tem tanta informação chegando até a gente o tempo inteiro, que o nosso cérebro ele não tem mais capacidade de identificar o que é relevante, o que não é, ele tenta absorver tudo, e a gente acaba se sentindo muito mais inútil, porque, nossa, eu não consigo saber tudo. Não, a gente nunca conseguiu, a gente nunca vai conseguir, a gente não tem essa capacidade, mas como a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro, a gente acha que a gente tem, mas a gente não tem. Isso sim pode acabar gerando uma depressão por causa disso, mas essa correlação eu não consigo fazer. Se encontra ocitocina em algum alimento? Olha, não sei te dizer exatamente em alimento. Não me lembro de ter visto a respeito de alimento falando. O que a gente libera mais é pelo vínculo, né?
contato com as pessoas, por criar esse vínculo. Aí sim a gente consegue ter um maior aporte. Mas comer alguma coisa que vai liberar, eu não vou poder iniciar o trabalho de parto da Esther. Bem que eu queria, senão, se eu soubesse, eu tinha feito ela comer no dia 19. A grávida pode ter menor imunidade e ficar mais propensa ao vírus. Não vi nada a respeito de gravidez e imunidade de vírus. Eu não estou buscando... Eu leio coisas a respeito do coronavírus para me manter informada, mas eu não estou fazendo pesquisas específicas sobre isso. Eu trouxe aqui algumas coisas sobre coronavírus, mais num aspecto de tentar fazer com que a gente se sinta melhor nesse período conturbado. Mas eu não estou fazendo uma pesquisa tão a fundo assim de coronavírus para poder responder. Mas fica uma dica, para quem tem interesse. Nature, Science, eles estão com todos os artigos que sejam a respeito de Covid-19, SARS-CoV-2 e coronavírus no geral, abertos ao público. Então, claro, a literatura científica é em inglês, mas está tudo disponível de graça. Normalmente, a literatura científica não é disponibilizada de graça, mas pela importância do momento e pela importância de informações verídicas, as grandes revistas científicas mundiais estão todas elas com os artigos abertos ao público em geral. Então, a gente pode sim ter acesso à informação. Então, se tu tiver interesse em procurar disso de grávida e tudo mais, com certeza tu pode procurar nessas bases científicas a respeito disso e deve ter alguma coisa lá. Gostaria de saber sobre a tireoide, se tem alguma ligação com esses hormônios que você trouxe. A glândula tireoide, ela produz os hormônios que controlam o nosso metabolismo, né? A gente tem um metabolismo mais acelerado, mais lento, a hipotireoide é bastante famosa e tudo mais. O estresse vai dar uma prejudicada nisso, mas não... as glândulas da tireoide em si, elas são mais separadas, elas não têm tanto essa questão comportamental como o que eu trouxe aqui para vocês, mas, por exemplo, a pessoa que tem hipertiroidismo, ela é muito mais acelerada, enquanto a pessoa que tem hipotiroidismo, ela é uma pessoa muito mais calma, ela tem mais sono e tudo mais, mas é por uma questão desses hormônios, tá? Não é comportamento disso. A falta de serotonina causa deficiência da melatonina, modulador do sono. O triptofano, ele é o aminoácido que vai dar origem a essas duas moléculas. Então, sim, uma coisa está ligada à outra. Então, se tu baixou serotonina, tu vai ter um sono pior, tá? Por conta da melatonina. Então, sim, porque o precursor é o mesmo, aí vai passar para serotonina e vai virar melatonina, tá? Então, sim, pode ter relação. Por isso que a gente tem que ter esse equilíbrio. Aqui botou o pedacinho de Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, adoro esse livro. É verdade. Não sei se vocês leram, mas eu vou repetir aqui. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 13 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieto e agitado. Desde então, cobrarei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. Exatamente, não fiz essa ligação quando eu li o artigo de que quando as chamadas de vídeo são agendadas, o efeito da ocitocina é maior, mas já tinha no Pequeno Príncipe essa correlação. Muito bem, Bruno vai anotar no caderninho dele as 3 bênçãos antes de dormir, esperando ansiosamente pelo momento de anotar meu filho nasceu. Posso enviar por e-mail, sim, o quadro que tem os hormônios. Muito bem. Então, era isso que eu tinha para vocês, pessoal. Espero que tenham gostado. No início estava meio tenso, essa coisa de online é muito diferente, muito estranho.
Mas, enfim, foi mais fácil do que eu imaginava. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu deixei no início meu contato. E, enfim, espero que tenha sido proveitoso para vocês, que vocês consigam colocar em prática pelo menos alguma das dicas que eu coloquei para vocês. Eu tentei ser o menos técnica possível, mas mostrar que existe a base científica por trás, mas colocar com coisas práticas que vocês possam colocar no dia a dia de vocês. Tá bem? Muito obrigada e quem sabe até uma próxima.